essa questão aí de guerra, essa questão dessas confusões entre países, seja com um país, aí acaba uma, começa outra. Isso move os nossos pensamentos, isso mexe conosco, isso coloca em nós alguns tipos de inseguranças. Mas eu quero lhe dizer que quando nós consagramos aquilo que temos, consagramos aquilo que somos e consagramos aquilo que fazemos, nada pode impedir o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu posso ouvir um amém? Fala com esse irmão: o pastor disse nada pode atingir a sua casa, nada pode atingir a sua tenda, nada pode atingir os seus filhos, nada pode atingir a sua empresa. Agora, todas as vezes que nós fizermos isso, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. A soberania de Deus. Ei, presta bastante atenção. Eu posso ter perdido o controle, você pode ter perdido o controle, mas Deus jamais perdeu o controle da situação. Deus jamais perdeu o controle. Às vezes nós começamos a ouvir: o combustível vai aumentar não sei quantos cêntimos. Não importa, o meu Deus continua no controle de todas as coisas. O imposto das casas vai aumentar. O meu Deus continua no controle de todas as coisas. Mas não sei o que, o meu Deus continua no controle de todas as coisas. Reconhecer que Deus é soberano. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: Deus é soberano na sua vida? Existe uma soberania de Deus na sua vida? Se existe, pode ficar descansado, porque em Ageu capítulo 2 verso 8 ele disse assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? A prata e o ouro, todas as riquezas que existem no mundo, está sob o controle do Senhor. Pergunta para esse irmão que está dizendo: você crê nisso? Você crê nessa verdade? Ei, presta bastante atenção. Quando nós passamos por uma provação, quando nós passamos por uma luta, a sabedoria, a soberania de Deus, ela precisa ser o travesseiro sobre o qual nós repousamos a nossa cabeça. O que quer dizer isso, pastor? Pode vir o que vier, eu sei que o meu Deus continua no controle de todas as coisas, e por isso eu honro Ele, eu sou grato a Ele, eu sou obediente a Ele, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas, mas também porque eu confio na fidelidade dEle. Ei, meus irmãos, eu posso falhar com você, você pode falhar comigo, esse irmão que está do seu lado pode falhar com você, mas o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus jamais falhará conosco, porque Ele é um Deus fiel. Malaquias no capítulo 3 verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos... se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para você recolher. Repara que quem disse minha a prata e meu é o ouro é quem? O Senhor dos exércitos. Quem está falando aqui: pode dizimar, pode trazer o dízimo, que eu vou abençoar a sua casa, que você não vai ter nem onde guardar. É o próprio Senhor dos... repare algo: Senhor dos exércitos é para quê? Para guerra. Fala para esse irmão que está do seu lado: pode vir a guerra que for, existe um Senhor que luta por mim. Existe um Senhor que guerreia por mim. Existe um Senhor que guerreia na minha casa. Existe um Senhor que guerreia na minha família. A fidelidade de Deus, ela não é ocasional, é constante, contínua e completa. A fidelidade de Deus não é ocasional, ela é contínua, ela é constante e ela é completa. Amém? Quem recebe isso em nome de Jesus?
eu também participo deste momento, independentemente de qualquer coisa. Pergunta esse irmão: você é do tempo da pandemia? Pergunta para ele: você é do tempo da pandemia? Fala para ele: então significa. Fala para ele, meu irmão: então significa que você sobreviveu. Sabe por quê? Porque Deus te guardou. Fala para ele: mas você sabia por que você sobreviveu na pandemia? Quem já fez essa pergunta? Você sabe por que você sobreviveu na pandemia? Já fez essa pergunta? Por que você sobreviveu na pandemia? Eu fiz essa pergunta, assim que terminou a pandemia eu fiz essa pergunta: por que eu sobrevivi nessa pandemia? Porque eu plantei sementes antes da pandemia. Eu semeei fidelidade antes da pandemia. Eu semeei gratidão antes da pandemia. Eu semeei obediência antes da pandemia. Ei, sabe por que eu participo disso aqui hoje? Porque eu creio que uma semente que eu planto hoje será para uma colheita futura. Ei, 2 Coríntios diz que, capítulo 9, verso 6, lembrem-se. Sabe o que ele está falando? Lembrem-se, o apóstolo Paulo está falando, lembrem-se, é para que a gente não esqueça. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. O que eu vim aqui para lhe dizer é que você deve dizimar, para que a sua fidelidade todos os dias ela se mantenha firme. Você deve ofertar porque você deve manter fiel. Não deixe que os dias difíceis, não deixe que as situações difíceis afaste você da fidelidade de Deus. E eu creio no sobrenatural de Deus. Você sabia que não é o tamanho da semente que determina a colheita, mas é a dedicação e a fé com perseverança que define o tamanho da árvore. Que nesta manhã você possa olhar. Há 2 semanas atrás eu recebi um testemunho de um irmão que é um irmão muito generoso, um irmão muito abençoado, um irmão que Deus cuida muito dele. Mas ele tem um segredo: ele é fiel ao Senhor. E ele havia me dito que nos primeiros 59 dias do ano, a empresa dele já tinha faturado o dobro do que faturou o ano passado todo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É um irmão seu, é um irmão em Cristo que deu esse testemunho, porque ele é fiel. Ei, eu vou lhe dizer uma coisa: eu oro e abençoo a sua vida, a sua casa, e declaro sobre ela que em 59 dias você irá viver o que você não viveu nos últimos anos da sua casa, da sua família e da sua vida. Existe milagre sobre você. Da mesma forma que esse irmão foi abençoado, a sua empresa foi abençoada, você também será abençoado. Por quê? O segredo é obediência, gratidão, e quando nós entendemos isso, nós honramos ao Senhor. Pastor, como eu posso participar? É simples. Nós temos aqui 2 MBWays, nós temos aqui 2 IBANs, nós temos aqui o Pix geral@lagoinhalisboa.pt, nós temos o SPIN, que é o NIF 592-016-390, e é muito importante você participar, é muito importante você se envolver em tudo aquilo que Deus faz, em tudo aquilo que Deus tem. Eu, quando preparava essa mensagem para dízimos de ofertas, o Senhor me pediu algo: consagre antes dele entregar. Eu queria que você pegasse a sua oferta, que você pegasse o seu dízimo. Se você está fazendo pelo telemóvel, pega o seu telemóvel. Se você está fazendo pelo envelope, pega o envelope. Se você está fazendo do método que você estiver, pegue. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, por cada vida que nesta manhã está entregando, Pai,
a sua oferta, está devolvendo o seu dízimo, está honrando ao Senhor, está sendo fiel ao Senhor, está sendo obediente à sua palavra, reconhecendo, meu Deus, a soberania do Senhor sobre a sua vida, sobre tudo que lhe pertence, sobre as suas coisas e sobre tudo que irá fazer, reconhecendo também a fidelidade do Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente de qualquer coisa, o Senhor prometeu que faria diferença entre os justos e os injustos, que o Senhor demonstraria a diferença daqueles que são fiéis para aqueles que são infiéis, para aqueles que são abençoados e aqueles que não são abençoados. Nesta manhã, Pai, nós apresentamos essa oferta, nós apresentamos esse dízimo, nós apresentamos, Pai, esses princípios de honra, de gratidão e de obediência, e declaramos, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre cada casa, sobre cada representante, sobre cada lar, que o Senhor tem provisão, o Senhor tem multiplicação, o Senhor tem um liberar dos céus, janelas dos céus estão sendo liberadas agora, Pai. Enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor já está dando ordem aos teus anjos, Pai, para ir em direção a documentos, para ir em direções, Pai, a notários, para ir em direções, Pai, a algum órgão, para liberar, meu Deus, bancos, para liberar aquilo que é necessário. Nós declaramos, Pai, multiplicação sobre esta semeadura. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada oferta, sobre cada dízimo, em nome do Senhor Jesus. Enquanto louvamos ao Senhor, entregue o seu melhor para Ele. Eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Declare isso. Se não, aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Estenda as suas mãos. Eu recebi. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por cada dízimo, por cada oferta, por cada semente que aqui foi lançada, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Agora já no gasofilaço, Pai, eu consagro ao Senhor cada semente. Eu consagro ao Senhor cada fidelidade. Eu consagro ao Senhor, Pai, cada voto. Eu consagro ao Senhor cada oferta, cada dízimo. E declaro, meu Deus, que não faltará nada na mesa desta família. Não faltará nada nesta casa. Não faltará nada na vida deste irmão. Porque a obediência irá, meu Deus, protegê-lo.
A honra, Pai, irá multiplicá-lo, Pai. Oh, Senhor, e a gratidão fará com que ele viva o sobrenatural do Senhor. Nós oramos, Pai, e pedimos também ao Senhor que nos dê discernimento, entendimento, graça, favor, sabedoria do alto, para que possamos administrar cada recurso que chega até nós, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado e o Teu reino seja estabelecido aqui na terra, exatamente como Ele é no céu. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda dentro deste contexto, quem tem ouvido falar aqui sobre guerra? Quem tem ouvido falar sobre guerra? Deixa eu lhe fazer uma pergunta muito simples. Quando você ouve uma notícia de guerra, o que gera no seu coração? Seja sincero. O que gera na sua mente? Ah, top, vamos para a guerra. Ai, glória a Deus por essa nova guerra, aleluia. É isso que você diz? É isso que vem na sua mente? O que vem na sua mente? Não é verdade? Começa a gerar alguns receios. E uma das coisas que eu vejo quando eu converso com muitas pessoas, eu lido com muitas pessoas, não só na igreja, mas também na padaria, no supermercado, no talho, ou num outro lugar, numa bomba de combustível. E uma das coisas que eu vejo é que quando existe um cenário desse, a nossa cabeça parece que ela começa a ser formatada para se entregar ao medo, para entregar-se aos receios, para se entregar às dificuldades. Mas eu vim aqui para lhe dizer que hoje nós estamos num culto de Santa Ceia. E aquele que amou você primeiro, ele não se entregou em nenhuma batalha. Ele não se entregou em nenhuma batalha, ele permaneceu firme. Por isso eu vim aqui para lhe dizer: não temas e nem pare. Não temas e nem pare. Pastor, mas como isso? Como eu não vou temer diante de tantas notícias? Como eu não vou temer diante de tantas realidades? Eu vim aqui para lhe dizer: não temas, nem pare. Se você veio aqui nessa manhã ouvir uma resposta, você já ouviu. Não tenha medo, porque o próprio Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu é que te sustento com a minha destra fiel. Ei, não! Nada vai parar você. Nada vai bloquear a sua mente. Nada vai bloquear aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Fala com esse irmão que está do seu lado. Ainda que você viva entre o medo e o milagre, pode continuar confiando que o milagre continua sendo uma realidade na sua vida. O medo não vai te parar. Fala com ele: hoje é dia de vencer o medo. Hoje é dia de vencer o medo. O medo não fará você perder o milagre. O medo não fará você parar no meio do caminho. Existem realidades no medo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 verso 18 que no amor não existe, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o que? Castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ei, uma das coisas que nós precisamos compreender é que o medo, ele realmente faz parte do nosso dia a dia. E em algumas circunstâncias o medo, ele também serve para nos proteger. Porque senão nós faríamos tudo de forma inadvertida. Mas é interessante que ao longo das escrituras nós vamos ver que o medo ele existe, mas o medo ele não pode dominar a minha vida. Fala com esse irmão que está do seu lado: o medo pode existir, mas o medo não pode dominar a sua vida. E de fato existem vários níveis de medo. Existem vários níveis de medo. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso.
né? Desde a noção de um perigo, de algum risco, mas também até um risco mais complexo. Nós temos aí ouvido falar muito de pavor, de fobias, de síndrome do pânico. Por quê? Porque nós não sentimos medo, nós somos dominados pelo medo. E sentir medo é uma coisa, ser dominado por ele é outra, completamente diferente. E em todas as ocasiões nós vamos ver que a ordem é não temas, a ordem é não tenha medo, mas também a ordem é não tenha medo, mas também não pare. Não tenha medo, porque o medo não tem o poder de te parar, o medo não tem o poder de deixar você inapto, o medo não tem o poder de deixar você sem executar aquilo que Deus chamou você para fazer, porque o medo é uma das estratégias que Satanás também usa para aprisionar pessoas. Por isso é que é importante nós lermos João 8:32, porque quando nós conhecemos a verdade, nós saímos do campo do medo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Libertará de quê? De sofisma. Pastor, o que é sofisma? Sofisma são aquelas mentiras, porém com todas as características de verdade. Pastor, como é que funciona isso? Sofisma. Você coloca uma coisa na cabeça e ela se torna uma verdade para você. Você vive essa verdade dentro da sua mente, mas ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós destruímos todas as cadeias de mentira, nós destruímos todas as mentiras. Por isso é que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. Eu peguei aqui alguns tipos de medo que eu queria trabalhar com você. Primeiro, o medo simples, né? Tem pessoas que têm medo de inseto, tem medo de chuva, tem medo do escuro. Depois nós temos um medo mais contextual, né? Tem medo de um assalto, tem medo de um acidente, tem medo de bater o carro, tem medo de uma doença. Tem pessoas que colocam na cabeça: meu Deus, eu não quero ter essa doença, eu não quero ter essa doença, eu não quero ter essa doença. E a pessoa vive dominada por aquele medo de não ter aquela doença. Depois, um medo sentimental, que é o medo da decepção amorosa, o medo das lembranças do passado, é medo do futuro. Será que vai dar certo? Eu estou tão bem aqui, eu vou me relacionar, será que vai dar certo lá no futuro? E a gente começa a criar medos dentro de nós. Mas também existe o medo espiritual, que é o medo da morte, o medo de pessoas que já morreram, o medo de fantasmas, o medo de realidades, o medo de palavras que foram liberadas sobre a sua vida e que você nunca se libertou delas. Você é dirigido por aquela palavra. O medo, como eu vos disse, é algo que pode acontecer nas nossas vidas, mas o que ele não pode é dominar a nossa vida. Presta bastante atenção, o medo é algo natural e pode ser visto como um senso de sobrevivência, mas não pode dominar a nossa vida. Não pode dominar. O medo é natural, mas a decisão de confiar em Deus é espiritual. Repita isso comigo: o medo é natural, mas a decisão de confiar em Deus é espiritual. É espiritual. Eu posso estar diante aqui de guerreiros, eu posso estar diante aqui de um exército. O medo, ele é natural. Eu posso estar diante de uma batalha que é física, diante de alguém que quer me agredir. Esse medo, ele é natural, mas a decisão de confiar que Deus me dará as estratégias corretas para me livrar ileso dele, isso já é espiritual. Se você olhar para Golias e Davi, se você olhar para Golias e Davi, se você souber, cutuca esse irmão que está do seu lado, fala com ele: não dorme não, meu irmão, está na hora de dormir não, dormir é de noite, fala com ele. Dormir é de noite, fala com ele, dormir é de noite. Fala com ele, se você está com sono, é espiritual, tá? Porque nós estamos falando aqui de batalha espiritual, nós estamos falando de batalha da mente. Não se deixe dormir, não se deixe dormir, porque é espiritual, tá? Não se deixe dormir. Quando Davi, se você estudar um pouquinho sobre as características de Golias, eu já preguei isso, eu não sei se já preguei em algum momento, eu já preguei sobre isso, as características de Golias. Bem, Davi, quando vai diante de Golias, se ele fosse olhar para todas as características e para todas as competências que Golias tinha,
Aquilo era o natural. Existem pessoas aqui que estão diante de desafios gigantescos. Fala para esse irmão que está do seu lado: Deus está me usando hoje para te falar que isso é natural. Mas fala para ele agora: existe um poder espiritual por trás disso. Existe um poder espiritual por trás disso. Esse desafio, ele é natural, mas existe algo que é espiritual. E quando nós entendemos isso, tudo muda. Tudo muda. Agora, pastor, como vencer isso? Como lidar com isso? Eu quero te dar 3 estratégias a partir de 3 exemplos bíblicos. Primeiro, Isaías 41:10. Foi o texto que eu iniciei aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu é que te sustento com a minha destra fiel. É interessante que quando nós olhamos para o não temas, nós fixamos neles e esquecemos o resto do texto. Quando eu olho para o Isaías 41, eu esqueço do resto do texto. E eu foco: o Senhor falou não temas. Mas Ele não falou só não temas. Ele falou não temas. Ele falou não tenha medo e não deixe-se dominar pelo medo. Quando Ele fala não temas e nem te assombres. Viver assombrado é viver dominado pelo medo. Olha, não basta você resistir ao medo, você não pode ser assombrado pelo medo. Não basta você não temer uma notícia, você não pode ficar sendo dominado por essa notícia. Eu quero lá saber se o gasóleo vai aumentar, eu quero lá saber se a gasolina vai aumentar. O Deus a quem eu sirvo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e nada vai faltar na minha casa, nada vai faltar na minha família, nada vai faltar na igreja do Senhor Jesus, nada vai faltar em Lisboa, nada vai faltar, nada. Agora é preciso ter fé para dizer isso, é preciso romper com as barreiras naturais. Ei, quem aqui nunca passou por um momento difícil, complicado, delicado? Olha nos olhos desse irmão e fala com ele: você permaneceu e está aqui até agora. O medo não te parou. O medo não te parou. O medo não te parou. Olha, quando o Senhor está aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 41, Isaías capítulo 41:10. E talvez você não conheça aqui o contexto desse texto, mas aqui Deus estava consolando Israel. Aqui o povo estava vivendo um período de ameaça, o povo estava vivendo um período de exílio, o povo estava vivendo um período de insegurança política. As nações ao redor, olha, vê se não é bem parecido. As nações ao redor estavam em pânico diante das mudanças do poder do mundo antigo. Havia aqui um cenário de notícias, havia aqui um cenário de informações que falava que o povo ia perecer, que o povo não ia continuar, que o povo não ia conseguir, que o povo não ia avançar, que o povo não ia romper. E aí Deus fala ao seu povo para não ter medo de nações. O Deus fala ao seu povo: não tenha medo, não tenha receio, não se assombre, não tenha receio por causa desses homens poderosos, não tenha receio por causa dessas notícias más. Eu sou o Senhor teu Deus, por isso eu estou dizendo: não temas e nem te assombres, porque eu vou continuar cuidando de tudo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu. Presta bastante atenção. Olha como é que o texto é interessante. Não temas, porque eu sou. Quando eu não tenho medo, é porque eu tenho companhia. Não tenha companhia, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou. Uau! Nós estamos falando de medo físico, estamos falando de medo espiritual. Nenhum Deus irá assumir o controle da sua vida, do seu coração e da sua mente.
A primeira coisa que o inimigo faz é assumir a nossa mente. E aí, como é que eu vou fazer? E aí, como é que vai ser? E aí, ele está dizendo, não temas, não precisa temer essas notícias, não precisa temer esses homens poderosos, não precisa temer essas decisões que o governo toma, porque eu já te disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres com essas leis da AIMA, porque eu é que sou o teu Deus. Eu é que cuido de você. Eu te trouxe até aqui, eu te sustento. Eu te trouxe até aqui, eu te guardo. Eu te trouxe até aqui, eu te levarei até onde for preciso. Não temas, porque eu sou contigo. Ele está falando, olha, não se preocupe. Entra rei, sai rei. Nações tomam decisões, nações retiram decisões, mas eu continuo no controle de todas as coisas. Sou eu é que tenho, sou eu é que sustento você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu é que te sustento com a minha destra. Ele está prometendo companhia. Ele está prometendo para você poder sobre a sua vida. E está prometendo para você sustento nesta manhã. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a minha destra fiel, com a minha destra justa. Ainda que o mundo seja injusto, ainda que as leis sejam injustas, pode ficar tranquilo, porque eu sou o seu Deus e continuo sendo justo na sua vida. Eu continuo fazendo justiça na sua vida. Quem crê nessa palavra, dê um glória a Deus, um aleluia. Sabe qual é a mensagem central aqui? A mensagem central aqui era: Israel não precisa temer, porque Deus continua fiel à aliança que fez com você. Ei, você tem uma aliança com Deus? A mensagem que o Senhor tem para você é: não temas, não se preocupe, porque Deus é fiel com a aliança que fez com você. Essa aliança é só você não ter medo, é só você não se espantar, é só você não se assombrar com as notícias que precisam. Ei, presta bastante atenção, estudiosos dizem que a Bíblia traz 366 não temas. Quantos dias tem um ano? Quantos dias tem um ano? 365. E quando é bissexto? Fala com esse irmão, Deus continua no controle de tudo. Até quando você pensa que o ano é bissexto, que você vai ficar descalço um dia, Ele já preparou aquele para aquele dia. Ei, se você pode glorificar a Deus por isso, glorifica. Se você pode dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ei, se você vê todas as vezes que Deus ele começava a comunicar com os seus servos, Ele falava: não temas, porque eu sou contigo. Ei, não temas fazer o que vai fazer, Josué. Assim como eu fui com teu servo, com meu servo Moisés, eu serei contigo. Olha o que Deus estava falando: não temas, não tenha medo, porque todas as vezes que nós estamos diante de um desafio grande, diante de algo poderoso que vai romper, de algo poderoso que vai acontecer, Deus precisa estar presente. Deus precisa nos trazer palavras. Não temas, não tenha medo, não te assombres, não fique apavorado, aterrorizado. Todas as vezes que o Senhor falava, você pode ir nas escrituras, todas as vezes que Ele falava: não temas, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Pode ir, pode avançar. Quando nós entendemos isso, nós vivemos coisas extraordinárias, porque o medo não vai nos dominar. Não ter medo, meus irmãos, é uma questão de confiar na palavra. E na palavra eu encontro proteção, na palavra eu encontro provisão, na palavra eu encontro direção, na palavra eu encontro consolo. Todas as vezes que você vê que o medo, ele começa, volta para as promessas.
Volta para as promessas, que o Senhor vai voltar a falar com você. Vai para um tempo de oração, vai para um tempo de jejum. O Senhor vai te fortalecer. Sou eu. Repare, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou uma presença constante na sua vida. Eu prometi que estaria com você todos os dias da sua vida. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu é que domino a sua mente, sou eu é que domino a sua casa, sou eu é que domino a sua família. Agora, uma pessoa que vive sozinha, uma pessoa que pensa sozinha, uma pessoa que age sozinha, uma pessoa que não consulta a Deus, uma pessoa que não anda com Deus, uma pessoa que não tem Deus como o Senhor, como é que nós vamos viver? Cheio de medo. E aí nós temos uma tendência muito fácil, natural, de andar com medo. Você já viu quando você ia para a escola? Quem é que lembra quando ia para a escola? Né? Você ia para a escola, aí num dia normal você ia sozinho. Mas naquele dia que os amigos queriam, aí você chamava uns 2 ou 3, ou então te chamava até o pai e a mãe para ir com você, não é verdade? Porque você tinha. Quem anda sozinho tem medo. Agora, quem anda acompanhado com a pessoa certa, no lugar certo, com as palavras certas, ouvindo a direção certa, você anda sem medo. Não se isole, não se isole, preste bastante atenção. No início, Adão se escondeu, e qual foi a justificativa dele? Porque tive. Todas as vezes que nós nos escondemos, todas as vezes que nós nos desaparecemos, é porque nós saímos da presença de Deus. E todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, o medo vem. Fala com esse irmão, todas as vezes que você deixar a palavra, todas as vezes que você deixar a oração, todas as vezes que você deixar a presença de Deus, o medo vem. Agora a minha pergunta para você é: você tem confiado na palavra de Deus? Você tem confiado nas promessas que Deus tem para você? Então eu vim aqui para lhe dizer que independentemente de qualquer circunstância que o mundo viva, você continua sendo abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Ei, então preste bastante atenção, nós temos que buscar essa proteção. Tudo que nos tira do medo é o caminho da intimidade. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, abra comigo em 2 Reis, por favor. Você vai ver algo aqui extraordinário. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 15. A primeira coisa que nós precisamos para fugir disso tudo é confiar na palavra que Deus disse. Segundo, para fugirmos de tudo isso, é buscar a Deus, é estar íntimo de Deus, é tempo de oração. Pastor, mas eu não sei orar. Mas quem é que disse que tem que saber para orar? Você sabe falar? Se você sabe falar, você sabe orar. Nós temos aqui o culto Hope. Nós temos oração todo dia, 7 horas da manhã. Nós temos oração toda segunda-feira, 10 horas da noite. Sabe por que você não ora? Responde para você mesmo: porque eu não quero, pastor. É porque isso não é prioridade na minha vida. Mas pode ter certeza que a falta de oração vai te levar para um ambiente do medo, para o campo de batalha do medo. Olha, em 2 Reis, capítulo 6, olha o que aconteceu, presta bastante atenção, esse texto ele é inspirador. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. O que aconteceu? Ele apenas... Mas o que tem a ver um exército? O que tem a ver um exército? Mas quando nós não estamos fortalecidos no Senhor e na força da sua palavra, aquilo entra para dentro de nós como uma flecha de medo. Aquilo que nós vemos, a notícia que nós vemos, a informação que nós temos, aquilo que nós ouvimos. E então o seu moço lhe perguntou, depois que ele viu, o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com... Verso 17. E o que fez Eliseu? Uau. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: tem medo aí? Começa a orar. Tem medo aí? Começa a orar.
Tem medo aí? Comece a orar. E orou Eliseu. E olha como é que foi a oração de Eliseu. Ó Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhe Eliseu: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Repare algo, nós estamos vendo aqui de forma nítida. O profeta Eliseu ora por Geazi, enquanto esse ficou cheio de medo, percebendo que estava cercado de inimigos. Ei, se nós sairmos daqui, se eu sair daqui da igreja todos os dias e for olhar para os inimigos que tem à minha volta, meu Deus do céu, eu entro para dentro de casa, fecho a porta e não saio nunca mais. Porque são muitos os gigantes, são muitos os feiticeiros, são muitos os macumbeiros, são muitos aqueles que, enviados das trevas, que querem nos parar todo dia, querem nos aniquilar todos os dias, querem sugar a nossa força todos os dias. Existe uma batalha espiritual muito grande, mas nós não podemos olhar para isso. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, para o autor e consumador da nossa vida. Nós não podemos temer, nós temos que avançar. Avançar, não temas. Nessa manhã eu vim aqui: não temas nada, 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 nada. Apenas seja fiel e confie. Mas não pare, não pare, não pare, não pare. Continue orando, continue orando, continue orando, continue jejuando, continue lendo a palavra, continue firme nos seus cultos, continue firme na live às 7 da manhã, continue firme no culto Hope, continue firme no culto Fé, continue firme no culto Legas, continue firme no culto Hero, continue firme no culto Shine. Continue, continue, continue. Tudo que o inimigo quer é que você pare. Quem aqui já passou por uma situação, você estava fraco e de repente você estava com crise, de repente você fraqueja e sai. Aí o negócio embola tudo. Embola tudo. Aí você volta. Aí quando você começa a firmar de novo, aí vem as lutas de novo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Não? Há alguém aqui que nunca aconteceu isso? Eu acho que com todos já aconteceu. Eu estou falando disso. Eu estou falando para nós não temermos, para nós não termos medo. A Bíblia diz que imediatamente Geazi enxergou um exército de Deus guardando a sua vida. Ei, qual foi a diferença do que ele via antes para o que ele via depois? Fala com o seu irmão: a oração. A oração faz você enxergar o espiritual. Sem oração você só enxerga o natural. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o que fez a diferença na vida de Geazi foi a oração do profeta. Ora! E ele orou: meu Deus. A partir de agora ele começa a ver todo mundo atrás de Eliseu. Opa, esse exército que eu não vejo no mundo espiritual, a partir de agora eu começo a ver. Eu pensava que eu estava sozinho, eu pensava que não existia anjos lutando a meu favor, eu pensava que só havia pessoas lutando contra mim, mas não, mas existe um exército de anjos lutando por você, guardando você, cuidando da sua casa, cuidando da sua empresa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua vida. Mas quando nós vamos enxergar isso? Quando nós vamos para o campo da oração. Oração. Não temas e nem pare. Em outra ocasião, eu já estou quase terminando. Em outra ocasião, os discípulos, fala com eles. Sabe quem teve medo? Foi os discípulos. Os discípulos. E foi numa ocasião muito próxima e muito parecida com essa que nós estamos vivendo. Abra em João 20, por favor. João capítulo 20. Hoje nós estamos aqui diante da Santa Ceia. Hoje nós estamos aqui para relembrar a morte, mas também reconhecer que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e vivo está.
Se você for aqui em João capítulo 20, verso 19, olha que interessante, nós estamos a falar de discípulos. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e ao lado. Os discípulos se alegraram ao verem-o, e disse-lhe o Senhor Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para que o medo não tome conta da sua vida, para que o temor não tome conta da sua vida, você vai precisar de 3 elementos extraordinários. Você vai precisar da palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Você não precisa só ler, você precisa crer nessa palavra. Você precisa entender que por trás dessa palavra existe uma verdade que não é natural, é espiritual. Você precisa orar. Você viu que quando Eliseu ora por Geazi, a oração transformou a visão, a oração transformou o sentimento, a oração transformou a forma como ele via. Até aqui eu via um exército inimigo. A partir daqui eu vi que nós somos muito mais do que eles. A partir daqui eu começo a enxergar uma esperança. A partir daqui o medo não me move, o medo não me domina mais. Agora, nesse ambiente de medo aqui, após a ressurreição de Jesus, quando Jesus surpreende os seus discípulos com uma aparição surpresa, encontrou-lhes cheios de medo dos judeus. A primeira palavra que Jesus diz para eles, e ainda disse 2, qual foi? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Ei, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, e eu não vos la dou como o mundo dá. É uma paz diferente, é uma paz que descansa, é uma paz que renova, é uma paz que tira todo o medo, é uma paz que tira todo o desânimo, é uma paz que nos faz seguir em frente. Repare que ele diz: paz seja convosco, e para fortalecer ele soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo de Deus. A alegria, ela toma conta daquele lugar. Na realidade, a alegria, ela substitui o medo. Quando nós temos a palavra, quando nós temos a presença, quando nós temos a oração, quando nós temos uma vida completamente transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Ei, presta bastante atenção, eu já estou concluindo. Se o louvor quiser subir, pode subir. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Repita para esse irmão que está do seu lado: Deus não te deu um espírito de covardia, mas Deus te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Ei, presta bastante atenção. Nós vamos ver vários homens de Deus que viveram situações difíceis. Isaac, por exemplo, no momento em que seria sacrificado, seu pai, ele foi livrado por Deus. Mas é interessante quando o pai Abraão fala para Isaac, quando pergunta: olha, está tudo aqui preparado para me destruir. Ele não sabia que era o cordeiro. Mas no cenário, no pano de fundo, o pai dele sabia. Deus sabia. Está tudo aqui preparado para destruir, está tudo aqui preparado para queimar, está tudo aqui preparado para matar.
Mas havia uma decisão espiritual. Abraão sabia o Deus a quem ele servia. Abraão sabia o que estava acontecendo, não no mundo natural, mas ele sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Quando nós olhamos aqui, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Elias, quando vence os profetas de Baal, ele foge de Jezabel e se esconde porque teve medo. Existem nessa manhã aqui pessoas escondidas, pessoas com medo disso, pessoas com medo daquilo, mas em nome de Jesus, não há gigante que vai parar você, não há caverna que vai conseguir te tapar, não há ambientes que vão conseguir te deter, porque hoje existe uma palavra para você: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Davi, ele enfrenta o leão, ele enfrenta o urso, ele enfrenta o gigante, mas tudo em nome do Senhor. Misael, Ananias, Azarias, na fornalha, a mesma coisa. Olha só que interessante, ambientes que geram medo. Daniel ora na cova dos... Paulo e Silas adora tudo ambientes que geram medo. Mas hoje o Senhor está aqui para te livrar de todo o ambiente, de todo o cativeiro, de toda peste, de tudo aquilo que possa tentar parar você. Você não nasceu para viver estagnado, você não nasceu para viver parado, você não nasceu para viver com medo, mas você nasceu para viver ousado, para viver o plano, o propósito e o sonho que Deus tem para a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E eu queria que você apresentasse para o Senhor todos os seus medos. Você sabe o que está acontecendo. E se o medo tem afetado a sua mente, eu queria que você colocasse a mão na cabeça, porque os intercessores vão estar caminhando sobre a igreja. Hoje você vai sair daqui com a sua história renovada, transformada, o medo lançado fora. Começa a falar com o Senhor agora sobre o medo que você está sentindo. O medo de perder, o medo de ser derrotado, o medo de ser visto, o medo de ser mal interpretado, o medo de se perder, o medo de não conseguir, o medo de ser visto de outra forma, o medo de decepcionar, o medo de avançar, o medo de caminhar, o medo de olhar para aquilo que Deus já estabeleceu para você. Começa a falar com o Senhor agora, é só você e Ele agora. Se o medo tem tomado a sua mente, coloque a mão sobre a sua mente agora. É manhã de cura, é manhã de transformação. Você tem palavra, você tem oração. E nesta manhã você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você começasse a apresentar para o Senhor os seus medos, os seus receios, as suas dificuldades, as suas lutas. Isso tem me impedido, eu estou com medo, eu estou com receio, eu estou com dificuldade, isso não é normal. Eu sempre fui uma pessoa ativa, eu sempre avancei, eu sempre acreditei, eu sempre lutei, mas hoje eu me sinto estagnado, parece que as minhas pernas estão presas, parece que as minhas mãos estão atadas. Comece a falar com o Senhor, Senhor, eu repreendo todo medo agora. Eu repreendo toda angústia, eu repreendo toda preocupação, eu repreendo todo receio. Ouça essa canção enquanto você ora. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver. Eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Se
debaixo dos meus pés. Caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Senhor, nesta manhã, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque nesta manhã, independentemente da forma que nós chegamos aqui, com a mente atribulada, com o coração aflito e com os pés amarrados, nós entendemos e compreendemos que existe uma palavra de ordem: não temas, porque eu sou contigo. Nós recebemos, Pai, reconhecemos essa palavra e cremos, meu Deus, que nós sairemos daqui, não da mesma forma que entramos, mas sairemos daqui cheios, sairemos daqui renovados, sairemos daqui transformados. Da mesma forma, Pai, que o Senhor disse para aquele povo, para aquela nação em Israel, que não deveria temer, não deveria preocupar com os poderosos da terra, não deveria se preocupar com as leis, não deveria se preocupar com as mudanças. Nós estamos aqui dizendo, Pai, que a nossa confiança está no Senhor. Nós não confiamos, Pai, em outra situação que não seja o Senhor. É o Senhor que cuida da nossa vida, é o Senhor que cuida da nossa casa. Por isso hoje, Pai, nós entregamos ao Senhor a nossa mente por completo. Nós entregamos a nossa mente por completo. Nós entregamos o nosso coração por completo. Desata, Pai, os nossos pés. Nós vamos avançar, nós vamos romper e nada vai nos parar, nada vai nos deter, nada vai impedir aquilo que o Senhor prometeu que nós iríamos viver. Portanto, meu Deus, nós lançamos fora agora todo medo, nós lançamos fora agora todo receio. Assim, Pai, como o Senhor também foi com aquele profeta, Pai, Eliseu, quando ora por Geazi, Pai, e a visão dele é transformada, ele consegue enxergar o sobrenatural além do natural. Nesta manhã, Pai, que as nossas visões, Pai, possam ser transformadas, que nós deixemos, Pai, de olhar para este mundo natural e que possamos olhar para o sobrenatural. Ainda que na terra nós possamos estar sozinhos, ainda que num quarto eu possa estar sozinho, ainda que numa casa eu possa estar sozinho, eu posso enxergar, Pai, um exército de anjos lutando em meu favor, lutando ao favor da minha casa, lutando ao favor da minha família. E aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, Pai. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor um dia nasceu, morreu, mas ressuscitou e vivo está no meio de nós. Portanto, hoje a paz que excede todo entendimento, a paz, ela é uma realidade sobre a nossa vida. Se existe alguém aqui que não tem paz, receba a paz. Se alguém aqui não tem paz, receba a paz que vem de Deus. A minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo dá. Não é através de uma noite que você encontra paz, não é no dinheiro que você encontra paz, não é na fama que você encontra paz, não é numa casa nova que você encontra paz, não é no emprego novo que você encontra paz, mas é na paz que vem do nosso Senhor. E portanto, nesta manhã, Pai, nós declaramos paz, nós declaramos alegria, nós declaramos ousadia, nós declaramos o poder de Deus sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estavam adormecidos, hoje vão ser acordados. Aqueles que estavam mortos serão ressuscitados. Aqueles que estavam doentes serão curados hoje, em nome do Senhor Jesus. Porque nós não oramos, nós não lidamos com um Deus que está morto, nós lidamos com um Deus que está vivo e que habita no meio de nós através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, enche aquele que está vazio, enche aquele que está vazio, aquele que intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Que nesta manhã nós possamos sentir a tua presença, nós possamos sair daqui revigorados, nós possamos sair daqui não caminhando, mas sair daqui correndo, sair daqui saltando de alegria, sair daqui rumo àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque nós temos um propósito e não vamos temer e nem vamos parar, nós vamos avançar. Porque te abate, Declare isso. ó minha alma. Declare isso, igreja. Se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos. Declare isso, igreja. E veja Deus chamando, ande sobre as águas, porque te abates, ó minha alma. Se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas. Se Declare isso, igreja. desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, Declare isso, igreja, por favor, declare isso. caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Se Declare isso, declare. o mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, Declare isso, declare isso. caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu De novo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, igreja, levanta a mão. O inferno vai ouvir agora. o mundo desabar e o chão faltar Declara isso, igreja. dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Fala mais uma vez, tu estás comigo, meu Deus. Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Fala mais alto, fala mais alto. Tu estás comigo, meu Deus. Se o Senhor está com você e você não vai temer, glorifica Ele, glorifica Ele. Exalta Ele, exalta Ele, exalta Ele. Ponha-se a mão no seu coração. Ponha-se a mão no seu coração. Essa é uma manhã de salvação, uma manhã de transformação, uma manhã de mudança, uma manhã que você precisa tomar decisões. Ou você teme e para, ou você não teme e prossegue. E eu não posso deixar de dar duas oportunidades aqui. A única coisa que você precisa vai ser levantar a sua mão, mais nada. A primeira oportunidade é para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu não entreguei a minha vida para Jesus porque eu achava que não fazia sentido. Mas o medo tem dominado a minha mente, o medo tem dominado a minha casa, o medo tem dominado as minhas emoções. E hoje eu não posso sair daqui sem entregar a minha vida para Jesus. E você vai o fazer pela primeira vez. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita, aonde você está.
Você quer consagrar a sua vida, você quer consagrar tudo que você é. Você já tentou tudo o que você podia fazer e você não conseguiu. E hoje você fala assim: não, eu quero dar uma chance a esse Senhor Jesus. Eu quero viver com esse Senhor Jesus. Eu quero consagrar a minha vida a esse Senhor Jesus. Eu quero. E se você quer, levanta a sua mão direita onde você está. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor tira tudo que é receio. Levanta assim a sua mão aonde você está. Basta você levantar assim a sua mão direita. A segunda oportunidade é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas em algum momento você se desviou dos caminhos e hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. É só você levantar assim a sua mão. Você não vai sair daqui sem renovar a sua aliança com o Senhor. Levanta assim bem alto que eu quero ver você. Eu quero ver a sua casa. Levanta assim bem alto, a mão direita. Isso, nós temos já algumas mãos levantadas. Levanta assim bem alto. Você que quer renovar a sua aliança, você não quer sair daqui da mesma forma. O medo não vai dominar você. A partir de hoje você vai declarar no mundo espiritual diante do altar que você tem um Senhor que cuida da sua casa, você tem um Senhor que cuida da sua vida, você tem um Senhor que cuida da sua história. Levanta assim bem alto, você que quer entregar a sua vida para Jesus e você que quer reconciliar-se com o Senhor Jesus. Levanta assim bem alto, eu quero ver você. A única coisa que você precisa é levantar assim, levanta bem alto. Nós temos algumas mãos lá atrás, levanta bem alto que eu preciso ver você. Isso, temos ali mãos ali atrás. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero impor as mãos sobre você. Vem aqui rapidinho. Não tenha nenhum tipo de receio, Pode vir. Ali do lado direito, do lado esquerdo, levantaram as mãos. Vem aqui. Pode vir. Não tenha nenhum tipo de receio, pode vir. Pode vir, vamos celebrar, igreja, vamos celebrar. Isso. Vem aqui. Se você levantou a mão, vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar você, nós queremos abençoar a sua casa, nós queremos abençoar a sua família. Hoje é um dia de tomar decisões. Hoje é um dia de você entregar a sua vida para Jesus ou de você retornar para os caminhos do Senhor. Hoje eu retorno para os caminhos do Senhor. Hoje eu não vou sair daqui. Hoje o medo não me domina. Talvez o medo esteja te dominando aí. O medo, o que eles vão achar? O que eles vão pensar? Não se preocupe, é o Senhor que está te conduzindo. Pode vir. Não tenha nenhum receio, não tenha nenhum tipo de receio. Venha aqui à frente. Não deixe o medo te paralisar, porque o medo nos paralisa. O medo nos impede de acessar aquilo que Deus quer fazer. Se não existe mais ninguém, eu vou orar, mas não deixe o medo te paralisar. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar, meu Deus, esses irmãos. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã eles reconheceram o Senhor como seu único, suficiente Senhor e Salvador. E eles entenderam e compreenderam, Pai, que não vão caminhar mais baseado no medo, mas vão caminhar crendo naquilo que o Senhor faz, crendo naquilo que o Senhor é e crendo naquilo que o Senhor disse a respeito deles. Nesta manhã eles estão saindo daqui, meu Deus, crendo que não precisam temer, não precisam se assombrar, porque o Senhor é com eles, o Senhor cuida deles, o Senhor guarda eles, o Senhor protege eles. Portanto, meu Deus, nós repreendemos todo medo, todo tipo de medo, toda ansiedade, toda preocupação, porque o Senhor tem cuidado da vida deles, que eles sairão daqui completamente transformados, renovados pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém. Olha para mim aqui, vocês, olha para mim, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar,
Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém? A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. E essa festa, ela precisa ser celebrada. Por isso eu vou contar de 1 até 3. E no 3, vocês vão virar para trás, porque eu quero apresentar para vocês uma nova família. Essa família, ela não é perfeita, mas é uma família apaixonada por Jesus. É uma família que vai caminhar com vocês, vai cuidar de vocês por todos aqueles momentos que vocês precisarem, tá? Contem conosco, amém? Então tem festa aqui ou não? Tem festa aqui ou não? Vamos celebrar a igreja. 1, 2, 3. Podem virar. Sejam bem-vindos ao novo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Declara isso para essa pessoa que está do seu lado. Enquanto você recebe a ceia, Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. declara isso para esse irmão. Eu preciso de ti, meu querido. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar o nome de Jesus. Aleluia. Vamos agora participar deste momento tão precioso. Sempre no segundo domingo de cada mês, nós sempre participamos da ceia do Senhor. E hoje não seria diferente. Hoje não seria diferente. Nós estamos aqui com o sumo de uva, estamos aqui com o pedaço de pão que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante, o Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. É interessante que no verso 28 ele diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E quando nós entendemos essa realidade, não é para nos culpar, não é para nos condenar, mas é para nos salvar de tudo aquilo que nos impede de estar em comunhão. É tudo aquilo que nos impede de estar na presença de Deus. Nós sabemos que a presença de Deus, ela é real, a presença de Deus, ela é suficiente. E nós não servimos a um Deus que é morto, nós servimos a um Deus que é vivo. Nós servimos a um Deus que fala conosco, nós servimos a um Deus que nos ouve, nós servimos a um Deus que caminha conosco, nós servimos a um Deus que a todo instante Ele está conosco e em todas as circunstâncias. Por isso, nessa manhã, eu queria que você tirasse um tempo agora para você agradecer a Ele, porque Ele te amou primeiro, Ele te encontrou e Ele disse: eu te amo, meu filho. Independentemente das suas dificuldades, independentemente das suas mazelas, independentemente daquilo que você fez de errado, o meu amor por você, ele é grande. Comece a falar para o Senhor: obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo amor que o Senhor demonstrou naquela cruz.
Obrigado pela sua obediência ao seu Pai. Obrigado por não ter desistido. Obrigado por não ter parado. Obrigado por, independentemente de temer em algum instante, o Senhor não parou, o Senhor não parou, e hoje o Senhor é uma inspiração. Nós não vamos temer e nem vamos parar, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos consagrar ao Senhor este pedaço de pão, nós queremos consagrar ao Senhor esse sumo de uva, que hoje, meu Deus, representa o corpo e o sangue do Senhor. O corpo do Senhor que foi massacrado naquela cruz, o corpo do Senhor que foi dilacerado naquela cruz, por amor de mim, por amor da minha casa, por amor da igreja do Senhor, por amor de nós. E por isso nessa manhã, Pai, nós estamos aqui, meu Deus, também com o sumo de uva, que representa o sangue do Senhor, Pai. Que ao tomarmos, que ao bebermos, Pai, sejamos fortalecidos e continuaremos convictos, Pai, de que o Senhor foi, mas prometeu que nos voltaria para nos buscar. E nós não servimos a um Deus, nós não adoramos a um Deus que é morto, mas nós adoramos a um Deus que é vivo, que está conosco todos os dias, que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E por isso nós te damos aqui, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E pedimos perdão também, Pai, se porventura em algum momento nesta caminhada nós erramos com o Senhor, nós não reconhecemos aquilo que o Senhor fez naquela cruz. Hoje, Pai, nós cremos que é pela graça que nós somos salvos, mediante a nossa fé. Isso não vem de nós, mas é dom do Senhor, Pai. Que nesta manhã, Pai, ao comermos e bebermos, possamos sair daqui fortes, alimentados, guardados, protegidos e alinhados com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos receberam? Todos receberam? Alguém que não recebeu? Amém. Então podemos participar. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Tomamos, igreja. Se você pode, celebra Ele. Quem mais é digno? Se você pode, celebra Ele. Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Declare isso, declare isso. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Senhor, graças nós te damos, meu Deus. Obrigado, Jesus, porque nesta manhã, Pai, ainda que nós cheguemos aqui, Pai, frios, ainda que nós cheguemos aqui preocupados, ainda que nós chegamos aqui, meu Deus, ansiosos, ainda que nós chegamos aqui receosos, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para o nosso caminho, Pai. E nesta manhã, Pai, nós saímos daqui cheios, nós saímos daqui renovados, nós saímos daqui transformados para viver uma semana extraordinária na presença do Senhor. Qualquer gigante que se levantar, nós iremos em nome do Senhor Jesus. Qualquer exército que se levantar, nós iremos olhar para o exército de anjos que o Senhor tem preparado e vai lutar ao nosso favor. Todas as notícias contrárias, nós iremos lembrar que o Senhor é o
nosso Deus, que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Por isso, Pai, nós oramos, meu Deus, e abençoamos a nossa semana. Nós celebramos, Pai, vitórias, nós celebramos milagres, nós celebramos salvação, nós celebramos restituição, nós celebramos provisão, e nós declaramos que esta semana, em nome de Jesus, será a melhor semana da nossa vida, Pai. Por isso eu oro, meu Deus, e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro e abençoo cada casa, eu oro e abençoo cada família, eu oro e abençoo cada mente, cada coração e cada pé, Pai, para que nós possamos ter a mente de Cristo, para que nós possamos guardar o nosso coração e para que nós possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. E se você crê, diga glória a Deus, aleluia! E você que está em casa, que honra, que privilégio. Olha essa igreja maravilhosa, celebrando nesse culto de Santa Ceia. Você que está em casa, você precisa estar conosco aqui às 19 horas. Às 19 horas. Às 19 horas eu tenho uma palavra para liberar no seu coração. Eu tenho a Santa Ceia do Senhor para celebrar com você. Vai ser um tempo maravilhoso. Que Deus abençoe você. Às 19 eu quero te dar um abraço. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida e quero cear junto com você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Fique com esse povo maravilhoso celebrando. Nos mostrou o amor do Pai, Cristo que desceu do céu. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Quem mais é digno? Quem mais é digno?